O fio que não arrebenta. Março de 2020, Ribeirão Preto. O sol fraco de março caía preguiçoso sobre a estrada do coco, como se não tivesse força para queimar nem as folhas secas que o vento empurrava para a calçada. Eu, João Batistão, ou só Batistão para quem me conhece desde que nasci no bairro Ipiranga, caminhava arrastando os pés, o macacão da fábrica ainda grudado no corpo suado. O turno da noite tinha sido um inferno. A máquina 12 da tecelagem em São Lucas engasgou 3 vezes e o mestre Zé Maria, com aquele jeito de cobra que só ele tem, não perdoou. Batistão, se tu não consertar isso antes do almoço, pode ir catando papel na rua, que teu lugar aqui tá valendo menos que R$ 1 furado. Era sexta-feira, dia de pagamento, e eu precisava daquele dinheiro como quem precisa de ar. Minha mãe, Dona Maria das Dores, estava com a pressão nas alturas e o remédio que o posto dava não adiantava mais. O médico do SOS tinha falado em medicação de alto custo e eu sabia o que isso significava. Ou eu arranjava um jeito, ou ela ia para a fila dos que esperam Deus e o governo, e nessa fila, meu irmão, ninguém sai vivo. A ciranda e o manto. Cheguei em casa, um sobradinho de 2 cômodos na rua Tibiriçá, e encontrei minha mãe sentada na cadeira de balanço, as mãos trêmulas tentando costurar um rasgo na blusa. No rádio, a Rádio Ribeirão tocava um samba de roda e eu lembrei que era véspera da festa de Nossa Senhora Aparecida no Santuário Basílica. Todo ano, a Irmandade da minha rua fazia uma ciranda em frente à capela do Padre Cícero, com direito a quentão, pastéis e a imagem da santa passando de mão em mão. Filho, você não vai na procissão hoje? Minha mãe perguntou, sem tirar os olhos da agulha. Mãe, hoje não dá. Tô que nem barata tonta e ainda tenho que voltar para a fábrica para arrumar a máquina 12. Mentira. A verdade é que eu estava com raiva. Raiva de Deus, raiva da vida, raiva de ver minha mãe definhando enquanto eu me matava de trabalhar e não saía do lugar. Ela suspirou, guardou a blusa e tirou debaixo do travesseiro um embrulho velho, amarelado pelo tempo. Toma, isso aqui é da sua avó. Ela disse que um dia você ia precisar. Dentro um manto pequeno, bordado à mão, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. O tecido estava gasto, mas as cores ainda brilhavam como se tivessem sido pintadas ontem. Isso aqui não vai me dar comida, mãe. Não, meu filho, mas pode te dar esperança. Joguei o manto em cima da mesa com mais força do que queria. O tecido rasgou no canto, um barulho seco que fez minha mãe levar a mão ao peito. João Batistão, isso é sagrado. Desculpa, mãe, tô cansado, saí batendo a porta. O acidente. A fábrica estava vazia quando voltei, só o zumbido das máquinas e o cheiro de óleo queimado. A 12 continuava parada e o mestre Zé Maria tinha deixado um bilhete. Se não está consertada até às 18h, amanhã você não entra mais. Comecei a mexer nos fios, suando frio. A máquina era antiga, um monstro de ferro que já tinha levado 2 dedos do seu antenor nos anos 80. O manual de instruções estava em alemão e eu não sabia nem onde ficava a Alemanha no mapa. Foi quando ouvi o barulho. Um estalo seco como um tiro. A correia da máquina arrebentou e a roda dentada soltou com tudo, voando na minha direção. Não tive tempo de pular. Senti o impacto no peito, uma dor aguda que me jogou no chão. Tentei respirar, não conseguia. O peso da peça de metal me esmagava contra o chão e o sangue começou a vazar pela boca. Vai ser assim então, pensei. Vou morrer aqui sozinho num chão sujo de óleo e minha mãe vai ficar sem remédio. Fechei os olhos e então uma voz. João Batistão, levanta. Não era uma voz alta, era suave como um vento passando por entre as folhas do coco. Abri os olhos. Ninguém. Mas a peça de metal não estava mais em cima de mim. Estava flutuando, não flutuando, sustentada por fios. Fios finos, quase invisíveis, que saíam do nada e seguiam até o teto da fábrica. E no meio, os fios que tecem o destino. Daqueles fios havia ela. Não era uma mulher, não exatamente. Era uma luz dourada, como o sol fraco de março filtrando pelas janelas sujas da fábrica, mas mais viva, mais presente. E no centro dessa luz, um rosto sereno de pele morena, olhos castanhos profundos como os da minha avó quando ela contava histórias de fé na beira do fogão a lenha. Nossa Senhora Aparecida. Não gritei, não chorei, só senti o ar voltando aos pulmões, a dor no peito diminuindo como se mãos invisíveis tivessem costurado minha carne por dentro. Os fios que sustentavam a peça de metal começaram a se mover devagar como se tecidos por dedos pacientes. A peça foi depositada no chão com um clunk surdo e os fios sumiram, como se nunca tivessem existido. Levanta, João Batistão, seu fio ainda não acabou. A voz não veio dos lábios dela, veio dentro de mim, como um pensamento que não era meu, mas que eu reconhecia como verdade.
Me ergui trêmulo, as mãos ainda doíam das queimaduras do óleo quente, mas o peito respirava. Olhei para o lugar onde a peça de metal quase me havia esmagado. No chão onde meu sangue havia caído, agora havia um desenho estranho, um manto bordado, como se alguém tivesse riscado com linha dourada sobre o cimento, um manto rasgado no meio. Rasgado. A memória me golpeou como um socão no estômago. 3 dias antes, a fábrica de tecidos São Lucas, na Estrada do Coco, era um inferno de máquinas barulhentas e calor úmido. Trabalhava ali desde os 16, depois que meu pai morreu de tanto tossir, poeira dos algodões, diziam. Minha mãe, Dona Maria das Dores, vivia de remédio caro e reza. Eu de suor e dívida. Naquela sexta-feira, o contramestre veio, um homem gordo com cheiro de cachaça, às 10 da manhã, me chamou no meio do turno. Batistão, o patrão quer uma peça especial, um manto para Nossa Senhora para a festa de Aparecida no sábado. Tem que ficar pronto hoje, senão a ciranda na praça não vai ter a benção dela. Eu conhecia a festa. Todo ano, no primeiro sábado depois do dia 12, a comunidade se juntava na Praça 15, com barracas de pamonha, sanfona e a ciranda rodando até o sol raiar. Minha mãe ia todo ano, mesmo doente, para acender vela pela alma do meu pai. Mas veio, eu tô com a máquina 3 quebrada. Arrume, uai, ou quer que o patrão te bote na rua, tem mais 10 desgraçado querendo seu lugar. Respirei fundo, o salário já estava atrasado, sem ele não comprava o remédio da mãe. Tá bom, mas eu preciso de tecido bom. Veio riu, mostrando os dentes amarelos. Tecido bom, só tem aquele resto de veludo azul do ano passado, e olha lá, tá todo mofado. O veludo estava pior do que mofado, estava podre em uma ponta, cheio de buracos, mas não tinha escolha. Cortei os pedaços ruins, costurei o que dava e comecei a bordar o manto com linha dourada que encontrei num canto da oficina. Às 7 da noite, quando a sirene tocou, eu ainda estava ali, os dedos sangrando dos espinhos da agulha. O manto estava quase pronto, mas faltava algo, uma coisa que eu não sabia o que era. João, vai embora, rapaz, a fábrica fecha, gritou o veio já bêbado da porta. Olhei para o manto, para os buracos que eu não tinha como tapar, para a linha dourada que se emaranhava como se tivesse vida própria. E então, sem pensar, peguei a tesoura. Rasguei. Não foi um corte limpo, foi um gesto de raiva, de cansaço, de desespero. Rasguei o manto ao meio, como se estivesse rasgando meu próprio peito. Não presta mesmo, né? Gritei pro vazio, nada presta. Joguei os pedaços no chão e saí, batendo a porta. O milagre, que não parece milagre, até ser. No sábado, acordei com a cabeça latejando. Minha mãe estava na sala, vestindo seu vestido florido, o único bom que tinha. Vamos, João, hoje é dia de Nossa Senhora. Você precisa pedir para ela te ajudar. Ajuda nada, mãe. Eu perdi o emprego ontem. Ela me olhou com aqueles olhos que já tinham visto muita fome. Emprego a gente arruma. O fio que tece a esperança. Mãe não entendia ou não queria entender. O cheiro de óleo queimado ainda colava na minha pele, misturado ao suor do turno da noite na Têxtil São Lucas, lá na Avenida Costabile Romano. 30 anos costurando tecidos que nunca seriam meus e, no fim, um papel amassado na minha mão, redução de quadro, João Batista dispensado sem justa causa. Emprego a gente arruma, João, mas fé, meu filho, fé a gente não pode perder. Ela ajustou o lenço na cabeça, aquele mesmo que usava para ir na ciranda da Praça 15 todo mês. Vamos na missa das 6. Depois a gente passa no Mercadão e compra umas velas para Nossa Senhora. Eu não queria ficar deitado, ouvindo o barulho dos caminhões passando na Estrada do Coco, sentindo o sol fraco de março bater na janela como um lembrete de que o dia estava ali e eu não. Mas mãe não aceitava não como resposta. A igreja de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Ipiranga, estava cheia. O padre falava sobre paciência, sobre fios que se rompem e outros que se tecem. Eu só pensava nos pedaços do manto que tinha rasgado ontem um tecido azul claro, quase igual ao da imagem da santa no altar. João, acende essa vela aqui. Mãe me empurrou para frente, colocando uma moeda de R$1 na minha mão. Pede para ela te mostrar um caminho. Eu não acreditei, mas acendi a vela e sem querer sussurrei. Se existe alguma coisa boa para mim, mostra agora, porque eu não aguento mais. Saindo da igreja, mãe quis passar no bar do Zé, na rua Tibiriçá, para tomar um café com pão de queijo. O Zé, um baixinho de bigode, estava limpando o balcão quando a gente entrou. E aí, Dona Maria, João, você tá com cara de quem perdeu a melhor jogada do bicho. Ele riu, mas parou quando viu minha expressão. Tá precisando de serviço. Tô Zé, mas quem tá precisando de costureiro hoje em dia? Ele coçou a cabeça, olhou para a mãe, depois para mim. Olha, eu não sei costurar, mas o seu Anastácio, dono da Retifica Anastácio, estava reclamando ontem que ninguém aqui conserta lona de caminhão direito. Os cara furam, ele manda pro conserto, volta pior. Você manja disso.
Eu nunca tinha consertado lona, mas costurar era costurar. Se for tecido, eu dou um jeito. Zé pegou o telefone. Anastácio, é o Zé aqui. Tô com um cara que sabe costurar, não é alfaiate, é operário de fábrica, pois é, mas ele manja de agulha e linha. Vem aqui que eu te apresento. Meia hora depois, estava na Retifica Anastácio, uma oficina fedendo a graxa e gasolina, no fim da rua Bernardino de Campos. O seu Anastácio, um homem alto, de mãos grossas, me olhou de cima a baixo. Você sabe o que é uma lona de freio, moço? Sei não, senhor, mas se for para costurar eu aprendo. Ele bufou, mas jogou uma lona rasgada no chão. Tenta aí, se der certo você começa a segunda, pago R$ 5 por lona consertada. R$ 5 era pouco, mas era alguma coisa. Sentei no chão, peguei a agulha grossa e o linha encerado que ele me deu. O tecido era áspero, diferente dos algodões da fábrica, mas os pontos saíram firmes. Quando acabei, seu Anastácio virou a lona, puxou com força. Caramba, não arrebentou. Ele me olhou com um respeito que eu não via faz tempo. Segunda você começa cedo, e se trabalhar direito, no fim do mês eu te dou um aumento. Na volta para casa, passei pela Praça 15. Tava rolando uma ciranda, aquelas rodas de gente cantando e batendo palmas. Mãe puxou meu braço. Vamos, João, dança um pouco. Hoje é dia de alegria. Eu não queria, mas entrei na roda e, sem perceber, comecei a cantar junto. Ó ciranda, cirandeiro, deixa a roda rodar. Era bobo, era simples, mas pela primeira vez em dias senti algo parecido com alívio. Na segunda-feira, acordei antes do sol nascer, peguei a bicicleta e pedalei até a Retífica. Seu Anastácio já estava lá, com um monte de lonas empilhadas. Hoje você vai ter que aprender a usar a máquina de costura industrial. É mais rápido. Eu nunca tinha mexido numa daquelas, mas o fio que tece o destino. Em menos de uma hora, eu já tinha furado o dedo 3 vezes. A agulha da máquina industrial era grossa como um prego e a lona dura que nem couro de boi. Seu Anastácio, com aquele jeito seco de mineiro velho, só bufava. Se você não aprender logo, João, a firma vai te mandar embora. E aí quem vai pagar o aluguel da sua mãe? Eu mordi a língua. Não era só o aluguel. Era o remédio do coração dela, era a conta de luz que estava atrasada, era a vergonha de ver a geladeira vazia. Mas minhas mãos tremiam, sempre tremiam. Respira fundo, menino. O segredo é não forçar. Deixa a máquina trabalhar por você. Ele ajustou a tensão do fio e empurrou o pedal com o pé. Assim, suave. Tentei de novo. Dessa vez a agulha deslizou pela lona como se fosse manteiga. Um risco reto, firme, sorri sem querer. Isso aí agora faz mais sem igual. O sol já estava pino quando a sirene tocou. Na hora do almoço, sentei no banco de madeira do lado de fora da Retífica, com meu pão com mortadela e um copo de café coado na chapa quente. O cheiro de óleo queimado misturava com o de terra molhada, tinha chovido pouco pela manhã, só o suficiente para levantar poeira. Foi então que vi ela. Uma mulher magra, de vestido azul desbotado, caminhando pela estrada do coco com um embrulho no colo. Não era comum ver gente assim por ali, a estrada era mais de caminhão e motoqueiro do que de pedestres. Mas o que me chamou a atenção foi o jeito como ela segurava aquele pacote, como se fosse algo vivo. Moça, precisa de ajuda? Perguntei, levantando. Ela parou, tinha os olhos claros, quase verdes, e uma cicatriz fina no queixo. Você é o João. Meu sangue gelou. Como sabe meu nome? Nossa Senhora mandou. Ela abriu o embrulho. Dentro um manto de tecido azul celeste bordado com fios dourados. Não era qualquer manto. Era aquele manto o mesmo que eu tinha rasgado 2 anos atrás, numa noite de bebida e desespero, quando ainda trabalhava na fábrica de tecidos da Vila Virgínia. Você cortou isso aqui. Ela apontou para uma marca quase imperceptível na barra, mas Nossa Senhora não esquece de ninguém. Engoli em seco. Aquela noite voltava como um pesadelo, o cheiro de álcool barato, as mãos trêmulas segurando a tesoura, o pano rasgando com um som seco. Eu tinha roubado o manto da imagem de Nossa Senhora Aparecida na capela do bairro, pensando em vender o tecido para comprar cachaça. Mas no dia seguinte, acordei com uma dor no peito que não passava e o manto estava jogado no chão, intacto, só com um fio solto, como se alguém tivesse costurado enquanto eu dormia. Por que você tá aqui? Minha voz saía rouca. Porque ele quer que você termine o que começou. Ela colocou o manto nas minhas mãos. Costure e desta vez não erre. À noite, com a máquina industrial emprestada do seu Anastácio, comecei a trabalhar. Minha mãe, desconfiada, espiava pela fresta da porta. Filho, o que é isso? Um serviço, mãe, um serviço importante. O tecido era diferente de tudo que eu já tinha tocado, macio, mas resistente. Quanto mais eu costurava, mais as pontas dos dedos formigavam, como se uma corrente elétrica passasse pelo fio. E então vi.
Não com os olhos, com algo mais fundo. Vi minha mãe jovem, dançando ciranda na Praça 15, o vestido rodando como as asas de um pássaro. Vi meu pai, que eu mal lembrava, sorrindo, com as mãos cheias de calos como as minhas. Vi a mim mesmo, anos atrás, menino, correndo pelas ruas de terra da Vila Tibério, sem medo de nada. E vi ela, Nossa Senhora Aparecida, não como estátua, mas como uma mulher de carne e osso, sentada à beira do rio Pardo, costurando, não um manto, muitas vidas. E cada ponto que ela dava era uma escolha, um fio puxado aqui, um nó desfeito ali. João, a voz da mulher de vestido azul me trouxe de volta. Falta pouco. Meus dedos doíam, o relógio marcava 3 da manhã, mas quando dei o último ponto, soube que estava pronto. O manto brilhou, não como ouro, mas como água sob o sol fraco de março, e então a mulher estendeu a mão. Agora você escolhe, guarda ou devolve. No dia seguinte, levei o Hemer, o manto e a ciranda. Mão no bolso como se fosse um segredo roubado, mas Ribeirão Preto não é terra de segredos guardados. É terra de ciranda, de fofoca no bar do Zé da Esquina, de olhares que furam a alma na fila do ônibus da Estrada do Coco. E eu, João, operário da Santa Marina Têxteis, com as mãos grossas de tanto puxar fios, sabia disso. O sol fraco de março não enganava, o ar cheirava cana queimada e terra molhada. Quando passei pela Praça 15, ouvi o som do pandeiro. Era a ciranda da Dona Maria, que toda sexta-feira juntava a vizinhança no Largo da Igreja do Rosário. Vem, João, que hoje a gente dança para Nossa Senhora, ela gritou, balançando a saia rodada. Mas eu só balancei a cabeça, apertando o manto no bolso como se fosse a última nota de R$ 50. Tá com medo de quê, rapaz? O seu antenor, velho mecânico da oficina ao lado da fábrica, cuspiu no chão. Se tá com medo, joga fora. Se não tá, usa. Mas não era medo, era culpa. Naquela noite, sonhei com o rio Pardo transbordando, arrastando tudo. As casas de tijolo aparente da Vila Tibério, os barracos da ocupação Santa Luzia, até a cruz de madeira da capela do Padre Cícero. E no meio das águas, o manto flutuando como um barco. Devolve, a voz sussurrava, mas eu não sabia como. No sábado, a fábrica pegou fogo. Não foi acidente. O Geraldo, chefe do turno da noite, tinha cortado os fios de segurança para economizar. Quando a máquina superaqueceu, as chamas lamberam o teto como línguas famintas. Corremos, gritamos. O alarme não tocou, só o cheiro de plástico queimado e o desespero. E então eu vi. Entre a fumaça, uma silhueta azul. Não era ilusão. Era ela, a mesma mulher da beira do rio, estendendo as mãos sobre as chamas. Os tecidos não queimavam onde ela passava. Os operários, em pânico, não a viram. Só eu. E no meio do inferno, o manto no meu bolso ardeu. Não de dor, de luz. Agora, João, a voz era calma como o rio Pardo na vazante. Escolhe. Eu não pensei. Arranquei o manto do bolso e o joguei sobre as chamas. O fogo se apagou. Não como água, mas como se alguém tivesse desligado o calor. Os bombeiros chegaram tarde. Só encontraram cinzas frias e um tecido intacto, brilhando no chão como se fosse tecido de estrela. Isso não é possível, o capitão murmurou, passando os dedos pelo manto, mas eu sabia. Na segunda-feira, o Geraldo foi preso por negligência. A fábrica fechou. Os operários receberam indenização. E eu, João, ex-funcionário da Santa Marina, fui chamado pelo Padre Cícero. O povo tá falando que você é abençoado, ele disse, olhando o manto estendido sobre o altar, que Nossa Senhora te escolheu. Mas eu só balancei a cabeça. Ela não me escolheu, padre. Ela me emprestou um milagre, para eu entender que a gente não segura o que é dela. Naquela noite, levei o manto de volta ao rio Pardo. Não tinha mais costuras, não tinha mais pontos. Era só um tecido liso, como se nunca tivesse sido rasgado. E quando o sol fraco de março tocou a água, vi meu reflexo. Não era mais o menino sem medo da Vila Tibério. Não era mais o operário que corria de si mesmo. Era um homem que tinha aprendido a soltar. A ciranda na Praça 15 tocava mais alto naquela sexta. Dona Maria me puxou para o meio da roda e dessa vez eu dancei. Não por obrigação, não por medo, mas porque, pela primeira vez, entendi que milagre não é o que a gente guarda. É o que a gente deixa ir. E quando a música parou e o pandeiro calou e o vento levou o último acorde, soube. A vida é como o fio na máquina de costura, a gente acha que está puxando, mas é ela que nos tece. No final, tudo fez sentido e aquele milagre me ensinou a valorizar cada instante.